Bom dia, irmãos. Estão todos me ouvindo aí bem? Muito bem. Nós estamos aqui para meditar nessa manhã nesse texto que aparece aí para vocês aí na, na parte superior aí do Instagram, Hebreus 11, 23 a 29. Vamos meditar nesse texto. Vamos pedir a Deus para nos dar direção nesse momento, em nome de Jesus. Diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha, né? Por maiores riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Queridos, eu queria fazer uma série de estudos em cima da vida de Moisés. Eu queria fazer essas lives com essa reflexão, porque assim me ajuda a concentrar num tema, né? E nós temos muito que aprender a respeito de Moisés. Vocês não acham? Temos muita coisa para entender o que Deus realmente quer fazer nas nossas vidas, aprendendo com este homem que às vezes a gente criou uma ideia, né, de Moisés, um mito, né? A gente criou um mito em cima de Moisés, um mito ou uma lenda de um homem moral, né? Com certeza, mas um homem que tinha, né? Mais ou menos assim, um homem de superpoderes, né? Ou um homem assim inatingível, né? Que a gente acha assim que Moisés está tão distante de nós, né? Nós que somos meros mortais. Mas, queridos, na verdade, quando a gente lê a história desses grandes homens da palavra de Deus, Moisés, Abraão, Davi, Paulo, Pedro, esses homens eram iguais a nós, né? Há uma pessoa por detrás de toda essa história, né? Há uma pessoa, há um ser humano ali como nós, por detrás ali dessa história fantástica que a gente lê desses grandes homens, né? Que a palavra de Deus nos mostra. Então a gente precisa aprender muito e entender que eles também passaram por lutas, eles também passaram por dúvidas, eles também passaram por situações assim bastante interessantes e que nos dá realmente uma proximidade, né, da gente para com eles. Nós podemos também dizer que no caso de Moisés, uma luta que ele sempre teve muito grande, né? E foi uma questão que trouxe um preço muito alto para a vida dele, um custo muito alto, foi a questão da ira, né? A ira levou a ele a ter momentos explosivos, né? Momentos assim que gerou consequências na vida de Moisés. Você vê, ele não pôde entrar, ele não foi permitido por Deus ele entrar na terra prometida. Deus, o mínimo que, né, o máximo, na verdade, que Deus pôde dar para ele foi uma visão, né, da terra prometida, mas ele não pôde entrar. Por que ele não pôde entrar? Por causa da ira, né? A ira, que foi um dos calcanhares, né? Foi um dos calcanhares de Aquiles de Moisés, que o proibiu, né? Que não permitiu Deus dar a ele a chance de entrar na terra prometida. Então, queridos, nós precisamos conhecer muito sobre a vida de Moisés. Nós precisamos aprender muito com ele,
né? E principalmente nessa questão da ira, a gente saber a diferença entre uma ira sadia, né? E uma ira que pode trazer muitos danos e prejuízos na nossa vida. Eu não chamava que a ira sadia pode ser chamada de ira, né? A gente pode chamar de indignação, né? Mas Moisés tem muitas coisas na vida dele que a gente precisa aprender. E eu queria falar uma coisa a respeito de que às vezes a gente quer analisar a vida de uma pessoa a partir de um problema, né, que ela tem. A gente acha então que ela foi uma pessoa fracassada, né? A gente acha que foi uma pessoa que não tem méritos, né? Não podemos aprender nada com ela porque ela teve isso, né? E não é tão simples assim, queridos. A vida é muito complexa, né? A minha vida, a sua vida, né? Nós somos complexos. E isso me faz lembrar uma história de Will Rogers. Will Rogers, ele estava ligado ao governo americano na época da Segunda Guerra Mundial. E ele se dirigiu ao Congresso durante os primeiros dias da Segunda Guerra Mundial, e nessa época havia uma grande preocupação com relação aos submarinos alemães e suas capacidades secretas, né? E Will Rogers, ao falar aos líderes da nação, né, naquele contexto da Segunda Guerra, lá no Congresso americano, ele, com bom humor, né, com uma expressão de humor, ele declarou que ele havia resolvido o problema dos submarinos. Ele chegou a uma solução dos problemas submarinos, porque esse era o problema que estava mais em voga na discussão lá no Congresso americano. E ele disse assim: eu lhes digo a solução. Tudo que vocês têm que fazer é ferver os oceanos. E quando a água se tornar insuportavelmente quente, os submarinos virão à superfície e então vocês conseguirão capturá-los. E aí alguém lá no Congresso perguntou: Will Rogers, como é que nós vamos fazer o oceano ferver? Como é que nós vamos fazer isso? Perguntou um dos congressistas. Sem hesitação, Rogers falou com certo escárnio: ouçam, eu encontrei a solução e vou deixar com vocês a questão de resolver os detalhes. Ó, queridos, o que o Will Rogers nos ensina nesse discurso? Que muitos problemas são complexos, né? O humor aqui de Will Rogers lembra-nos que não podemos resolver as complexidades da vida com soluções simplistas, né? Os seres humanos, que somos nós somos criaturas complexas. E as nossas circunstâncias também são complexas. E os nossos problemas precisam ser compreendidos dentro de um contexto e dentro de uma perspectiva correta. O que eu quero dizer com tudo isso, gente, para introduzir essa série de Moisés? Eu disse agora há pouco que o problema mais forte de Moisés era a ira. Isso causou muitos danos, lhe custou muito caro isso, né? Mas vamos imaginar algumas questões aqui. Vamos pegar Noé. Vamos pegar um exemplo de Noé, para chegarmos em Moisés. Se tudo que soubéssemos de Noé fosse o seu problema com álcool, né? Que vocês sabem, lá em Gênesis capítulo 9, ele se embebedou, né? Gravemente. Isso também trouxe situações para ele, né? Com a sua família. Se nós soubéssemos só isso de Noé, só essa informação, nós iríamos pensar que ele viveu em constantes fracassos, não é verdade? Todavia,
ele foi descrito por Deus como um homem justo e perfeito em suas gerações. Né? Tá lá em Gênesis 6:9. Então, tá vendo? Eu estou só dando um exemplo aqui de Noé. Se a gente soubesse só isso de Noé, né, sobre a questão dele com álcool, a gente ia achar que não teríamos nada para aprender de Noé, não. Um outro exemplo. Se tudo que soubéssemos de Davi fosse o seu adultério com Batseba, nunca iríamos imaginar que ele foi, na grande maioria da sua vida, um homem descrito, né, pelo próprio Deus como um homem segundo o coração de Deus. Né? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 14. Então, irmãos, se a gente soubesse só isso de Davi, não sei se Davi estaria nas nossas histórias contadas para as crianças. Se tudo que soubéssemos sobre Saulo de Tarso fosse o seu esforço em matar os seguidores de Cristo, nunca imaginaríamos que se tornaria o escritor da metade do Novo Testamento. Vocês estão vendo, irmãos? Então, no caso de Moisés, se tudo que soubéssemos dele fosse a ira que o consumia de vez em quando, não veríamos que ele é um exemplo ou que ele é importante para nós. Não é verdade? A gente julga muitas vezes as situações das pessoas por um momento, por um dado, por uma situação, irmãos. Não é verdade? Eu quero dizer nesta manhã, nesse início dessa série sobre Moisés, que todos nós temos nossas lutas. Todos nós temos nossas fraquezas, né? Você e eu conhecemos nossas próprias falhas mais do que qualquer outra pessoa. Fora de casa, podemos dar a impressão de termos o controle, mas os nossos, né? Nosso cônjuge, nossos filhos, nossos amigos mais chegados, muitas vezes veem um outro lado da gente. Quão contentes podemos ficar, né? Que alguns dos nossos momentos mais constrangedores geralmente são só conhecidos por poucas ou algumas pessoas que estão perto de nós. Então, Moisés não foi tão afortunado. Esse líder de alta formação, com certeza, um homem de grande capacidade, ele teve alguns dos seus momentos mais baixos, né, e lamentáveis registrados na história bíblica. E como resultado disso, né, aqueles que tomam tempo aí para ler a história de Moisés vão descobrir que ele perdeu, às vezes, o controle emocional, o controle do seu temperamento, e principalmente em momentos muito críticos, né? Momentos assim difíceis ali da jornada dele com o povo de Israel no deserto, não é verdade? Ele parece ter passado por uma luta com a ira durante a sua vida, uma luta que algumas vezes perdeu, em outras ele ganhou. Todavia, apesar das suas fraquezas pessoais, Deus usou a vida de Moisés. Olha, queridos, esse estudo está me ajudando a pensar junto com os irmãos o seguinte: como que Deus é misericordioso e gracioso na nossa vida? Como que Ele nos usa, né? Como que Ele é capaz de nos usar, mas ao mesmo tempo Ele sabe quem somos. Viu? Ele te conhece, Ele me conhece. Muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele quer colocar coisas na nossa cabeça dizendo assim: você acha que Deus vai te usar? Isso é
isso, você é aquilo, você já fez isso, você, entendeu? Como é que Deus vai te usar? Olha, irmãos, Deus é gracioso e misericordioso. E como que Deus usou a vida de Moisés, irmãos? A fraqueza dele era a ira. Já chegamos a essa constatação, não tem como a gente fugir disso. Mas Moisés foi um homem muito usado por Deus. Vou alinhar aqui alguns pontos de como que Deus usou a vida de Moisés. Ele livrou o seu povo, né, o povo de Israel, da escravidão do Egito, usando Moisés para liderar essa saída, essa libertação. Esse foi o primeiro. Segundo, conduziu o povo de Israel a uma identidade nacional. Eu já falei sobre isso, né? Eles deixaram de ser povo para ser uma nação, para ser organizada, né? Quem que liderou? Quem que esteve à frente? Quem que conduziu? Moisés. Um homem de grande capacidade, liderança, formação. Deus usou isso, né? Terceiro, através da vida de Moisés se estabeleceu leis e estruturas de uma cultura totalmente nova. Irmãos, não era à toa que Deus queria fazer a nação de Israel uma nação de referência, de grande diferença para todos os demais povos. E quem que estava à frente disso tudo? Moisés, né? Ele dirigiu os israelitas para que se tornasse uma comunidade de adoração ao Deus vivo. Não teve uma nação nessa história toda, até hoje, que vivenciou o que Israel vivenciou com Deus, de ver milagres e prodígios, e Deus trabalhando com esse povo para se tornar um povo de grande, né, de louvor, de adoração ao Deus vivo. Né? Então Deus dirigiu Moisés para tornar Israel uma comunidade de adoração comprometidos com um Deus que um Deus que eles haviam esquecido, né? Eles haviam esquecido, né? Com Abraão, com Isaac, com Jacó, você vê, eles ficaram 450 anos, mais ou menos, de 400 a 450 anos no Egito. E Moisés que trouxe esse despertamento para o povo. Olha como que Deus usou a vida desse homem. Ele era conselheiro de toda a nação, irmãos. Conselheiro. E os liderou a um propósito e uma efetividade, mesmo diante de grandes críticas da nação onde viviam. Mesmo recebendo chacoalhadas do povo, crítica, né? Nossa, ele viveu muitas pressões. Muita, não foi pouca, não. Muitas pressões, né? Então, segundo qualquer padrão de avaliação, Moisés teve uma trajetória marcante. Entretanto, ao longo da sua caminhada, ele sempre foi afligido por um calcanhar de Aquiles, a ira. A ira o perseguiu por toda a sua vida. E aí eu destaco a segunda lição: todos nós somos vulneráveis. Se a primeira é todos nós passamos por lutas, a segunda é todos nós somos vulneráveis. E eu creio que o conceito de um calcanhar de Aquiles é precisamente o que o escritor do Novo Testamento, lá em Hebreus, onde a gente leu, né, só que em outra referência, diz assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1. O pecado que tão perto nos rodeia, queridos, é o problema. Pedro, por exemplo, lutou com a sua impulsividade, não é verdade? Salomão lutou com os olhos que vagueavam demasiadamente. E Abraão com o espírito de manipulação que ele tinha. E qual é o nosso problema? Qual que é o seu? Qual que é o meu? Qual que é o nosso problema? Né? Que facilmente nos ameaça,
que nos faz tropeçar em alguns momentos, e principalmente nos faz tropeçar em momentos críticos da nossa vida. Qual que é o seu calcanhar de Aquiles? Né? Qual que é? Para Moisés, que nós vamos, a partir daqui, estudar um pouco, cada dia um pouco dele, para Moisés vemos claramente que o seu calcanhar de Aquiles era a ira. Qual que é o seu? Nós vamos estudar então. Não perca todas as lives. Hoje à tarde a gente continua. E assim a gente vai dar sequência nessas lives estudando um pouco de Moisés. E lembre-se, todos nós somos muito complexos. Todos nós temos nossas lutas. E todos nós somos vulneráveis. E como que esse momento pandêmico tem gerado despertar em nós muitas coisas que a gente tentava abafar, né? Segurar lá dentro. Só que essa circunstância tão adversa tem feito supitar essas coisas dentro de nós. E a gente precisa aprender a controlar. Vamos aprender com Moisés, então? Me siga e vamos aprender mais sobre este homem e como que Deus pode nos usar. E que lições podemos aprender, né, em cima da vida desse homem. Amém? Muito obrigado a todos pela participação de todos, pela graça e o cuidado do Senhor na vida de cada um de vocês. Amém? Fique com Deus. Um grande abacuque, apertado abacuque para cada um de vocês. Tchau, tchau.